7h32 em Campos, faz 19 graus agora aqui no centro, não há previsão de chuva para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Programa Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, está de volta e hoje recebendo a deputada federal Clarissa Garotinho, do PROS, e a gente traz o bom dia da deputada. Eu trago o seu bom dia, deputada, né? Já agradecendo de antemão aí a sua participação no programa, a paciência com os testes que fizemos, e logo a seguir o Arnaldo já dá a abertura aí na pauta. Bom dia, deputada federal Clarissa Garotinho, seja bem-vinda aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando, né, pelo rádio, no programa Folha no Ar, cumprimentar também os internautas, né, que estão acompanhando pelo Facebook, e dizer que é um prazer estar aqui junto com vocês, falando sobre Campos, falando sobre a região, sobre o nosso estado e sobre o nosso país. Deputada, vamos começar com um assunto que a gente já até falou bastante aqui durante o primeiro bloco, que todos os primeiros blocos do programa, pelo menos desde março, tem sido assim, que é essa questão do avanço do coronavírus no país. Como deputada federal, que está aí hoje o Congresso com as suas sessões online, assim como as câmaras municipais e a própria Assembleia Legislativa, onde você passou por 4 anos, todo mundo com sessão online nesse momento, mas como você tem acompanhado a postura, e aí eu emendo até a pergunta que nós temos um grupo do WhatsApp que tem algumas perguntas que eu vou estar repassando para você aqui, o Cristiano Abreu Barbosa fez essa pergunta lá no grupo: como você avalia a atuação nas 3 esferas, ou seja, na federal, na estadual e também municipal, falando sobre o Rio, que hoje é seu reduto eleitoral, mas também as informações que você tem de Campos, por exemplo, que hoje começa a vigorar esse decreto de lockdown. Tá travando, Arnaldo. Eu não ouvi o final da sua pergunta. Oi, eu não ouvi o finalzinho da sua pergunta. Tá, vou refazer só o final. Então, é como que a senhora tem acompanhado essa questão dos decretos, da postura, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. E quando falo município, eu falo Rio e também aqui na região, porque aqui começou a vigorar o decreto de lockdown hoje. Como que a senhora tem acompanhado a postura de prefeitos, governadores e do presidente da República nesse combate ao coronavírus? Olha, primeiro é importante frisar que é muito ruim, num momento como esse, que a gente enfrenta, né, uma pandemia nunca vivida pela nossa geração, uma pandemia mundial, que os governos não parem de brigar. A nossa luta nesse momento é a humanidade contra o vírus, e não uns contra os outros. Então, quando a gente vê essa desunião entre prefeituras, Estado, governo federal, só quem sai perdendo com isso é a população. Eu vejo, por exemplo, alguns movimentos no Congresso Nacional de parlamentares de diversos partidos querendo propor, nesse momento, o impeachment do presidente Bolsonaro, que eu acho um equívoco. Eu acho que isso é brigar contra o Brasil. Não é mais um momento de discutir se eu gosto do presidente, se eu votei no presidente, se eu gosto do governador, quem votou no governador ou nos prefeitos. O fato é o seguinte: todos eles foram eleitos. E não é no momento de uma pandemia, não é no meio de uma crise que já gerou milhares de mortes no Brasil e no nosso estado, que nós vamos ter que discutir o movimento de impeachment, porque isso só aprofundaria ainda mais o caos que nós estamos vivendo. Falando especificamente sobre o governo, eu acho que a saída do ministro Mandetta foi extremamente precipitada. Era um ministro que se comunicava bem com a população, era um ministro que se comunicava bem com o Congresso, com a classe médica, porque também é médico. É claro que o presidente tem a caneta na mão, tem o direito de trabalhar com quem ele quiser, mas eu acho que para o Brasil foi uma grande perda a saída do ministro. E a gente vê essa dificuldade de entendimento, porque o ministro que o sucedeu ficou lá menos de um mês, né? E agora estamos aí nesse movimento, sem saber se o atual vai permanecer ou não, quem vai responder efetivamente pelo cargo. Isso é muito ruim, porque isso gera instabilidade, isso gera insegurança. A gente vive esse momento em que as autoridades de saúde pedem uma movimentação: isolamento, distanciamento social,
E outras autoridades públicas, né, como o próprio presidente, prega exatamente o contrário, prega o isolamento apenas vertical e que a população saia às ruas. Eu acho que isso é ruim, isso confunde a população, principalmente no momento em que as pessoas sentem a necessidade de sair de casa, sabem que a economia está sendo afetada, mas eu não vejo muita opção, porque a economia, né, aos trancos e barrancos, ela se recupera, mais cedo ou mais tarde. Agora, a vida é um bem que não volta atrás. E nós não podemos tratar as pessoas que estão sendo infectadas, e principalmente aquelas que estão morrendo, apenas como números e como estatística. Todo mundo tem importância na vida de alguém, seja num núcleo familiar, num núcleo maior. Então, ninguém quer que um dos seus vire estatística. Então, nós precisamos tratar as pessoas como pessoas e não como números. Eu digo isso até porque recentemente eu vi um posicionamento de um empresário que disse, não é porque 7 mil pessoas vão morrer que a economia e que o Brasil tem que parar. Nós já temos mais do que o dobro de mortes, né, do que foi dito pelo empresário, e não podemos tratar as pessoas dessa forma, como se fossem números, como se fossem estatísticas. São pessoas que têm pais, que têm filhos, que têm avós, que são importantes dentro do seu núcleo familiar. Certo. Essa atuação do Congresso, deputada, um pouco mais distante, que está acompanhando toda essa movimentação por videoconferência. Você já teve um mandato, deputada federal, né, anterior, está no seu segundo mandato. É possível legislar de forma efetiva nesse momento, acompanhar todos os gastos, todos os movimentos que estão acontecendo nesse período que o país vive em calamidade, assim como os estados e municípios? Olha, é claro que a pauta ela fica muito paralisada, né? Hoje a nossa pauta principal é votar as medidas provisórias do governo, porque tem prazo, e votar as medidas emergenciais de combate ao coronavírus. Então, a pauta do Congresso, ela hoje os projetos que estavam tramitando, as comissões, né, o que estava sendo mobilizado dentro do Congresso ficou em segundo plano e tem que ficar realmente porque existem outras prioridades para serem votadas nesse momento. Eu acho que já é um grande ganho o Congresso Nacional estar aberto, porque muita gente apostava, e alguns até torciam, para que o Congresso fechasse num momento como esse. Mas o Congresso não podia fechar, né, porque é o momento que o Brasil mais precisa do Congresso. Então, ter o Congresso aberto, atuando, ainda que com sessões à distância, remota, o que nós temos que fazer é usar a tecnologia a nosso favor, como estamos fazendo aqui nessa entrevista, né? Via Skype, vocês aí, eu aqui, e a gente trazendo informação para as pessoas. A tecnologia hoje ela é uma grande aliada, né? Ela nos aproxima dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Agora, recentemente, foi aniversário dos meus pais, né? Meu pai fez aniversário, minha mãe também. Todos nós cantamos parabéns pelo aplicativo Zoom. Então, a gente tem que usar as tecnologias a nosso favor, tanto na política como na nossa vida social, porque nós somos seres humanos, né? Todos nós precisamos viver em sociedade. O confinamento não faz bem a ninguém. O confinamento traz ansiedade, o confinamento traz crises de depressão. Então, as redes sociais, as tecnologias, elas ajudam a aproximar e a minimizar o sofrimento nesse momento. Então, acho que já é um grande ganho, o Congresso Nacional está aberto e está funcionando. Nós aprovamos lá 2 projetos que foram fundamentais. O primeiro de ajuda a estados e municípios. Ninguém vive na União, você vive nas cidades, você recorre aos hospitais municipais, você recorre aos hospitais estaduais, e os federais também estão dentro dos entes da federação. Então, ninguém vive na União, você vive nas cidades, vive no Estado, e é quem mais está sofrendo nesse momento. A gente sabe que as receitas elas estão caindo de uma forma geral, né? As receitas estão sendo reduzidas nos cofres municipais, a gente está tendo queda de arrecadação no cofre dos estados, e está tendo queda de arrecadação também na União, mas a maior parte das receitas tributárias, elas ficam concentradas na União. Então, nada mais justo que a União ajude, nesse momento, a socorrer os estados e os municípios. E nós aprovamos esse apoio, essa ajuda financeira aos estados e municípios. E também aprovamos o auxílio emergencial, né, para os trabalhadores autônomos, para aqueles que mais precisam nesse momento.
A gente sabe que muita gente ainda está tendo dificuldade de ter acesso ao auxílio emergencial. A gente viu aí filas enormes, né, na Caixa Econômica, gerando aglomeração, gerando uma série de problemas. Isso por muitas razões, né? A Caixa disse, olha, tem gente que não está conseguindo receber porque não tem certidão de nascimento, porque não tem documentos em dia. Tem gente também que não conseguiu porque, num primeiro momento, foi lançado via aplicativo. As pessoas mais idosas, né, têm dificuldade de manusear esses aplicativos. As populações mais carentes, às vezes, não têm acesso à internet. Então, uma série de fatores, né? E a Caixa Econômica precisa ajudar a resolver esses problemas, mas o Congresso aprovou esse auxílio emergencial e agora a nossa luta tem que ser para ampliar, porque o auxílio é de 2 meses e a gente sabe que 2 meses não vai ser suficiente. Mas é assim, é um passo de cada vez. Conseguimos aprovar e agora vamos lutar para estender o prazo desse auxílio emergencial. Deputada, aqui em Campos chegou a ser decretado, como falei na primeira pergunta, lockdown a partir de hoje até o próximo domingo. Aqui vizinho, São João da Barra, também decretou de ontem até segunda-feira que vem. A promotora Maristela, que atua na área de saúde aqui, vai pedir também para São Francisco e São Fidélis. Enfim, a região tem se preparado com relação a essa questão de lockdown, mas teve reações. Teve um protesto, por exemplo, aqui de pessoas que se posicionam como apoiadores do presidente Bolsonaro e também comerciantes contra esse decreto de lockdown. Aí no Rio tem também a questão, o Crivella começou a fazer lockdown setorial, né, como uma parte da cidade entrou em lockdown, outra não, enfim. Como que você tem avaliado esses movimentos dos prefeitos? Acha mesmo que há necessidade de lockdown nesse momento? É um passo precipitado? Ou cada cidade tem sua realidade? Como que a senhora avalia? Eu acho que cada cidade tem a sua realidade e, às vezes, uma cidade grande, por exemplo, como o Rio de Janeiro, você tem regiões com realidades diferentes, né? O Brasil, ele tem uma dimensão continental, por isso ficou a cargo dos governadores, né, decidir qual seria o movimento adotado em cada estado, e aqui no Rio de Janeiro, o governador do estado passou essa responsabilidade para os prefeitos. No caso específico de Campos, né, eu sei que eu tenho muitas críticas ao prefeito Rafael Diniz, mas eu acho que o momento era, sim, de decretar o lockdown. Eu sei que tem muita gente criticando esse movimento, mas isso aconteceu por uma série de fatores, né? Aconteceu porque o hospital de campanha do governo do estado, em Campos, não foi inaugurado, assim como outros ainda estão em atraso. Aconteceu porque a própria prefeitura também tem poucos leitos destinados ao tratamento de coronavírus. E aconteceu também porque nós temos que chamar todos à responsabilidade. Campos foi a cidade do estado que menos cumpriu o isolamento e o distanciamento social. Ficou ali numa média de 40%, né, quando a média do estado é de 54%, deveria ser de pelo menos 70%, era o que se esperava, né? Então, quando você tem uma média de distanciamento social muito baixa, como essa, de 40%, e a gente vê, né, o crescimento do número de casos, é um vírus altamente contagioso. A gente vê as filas de espera não só por leito mais de UTI, mas até por leito de enfermaria. Tem gente que não está conseguindo sequer leito de enfermaria. A gente bateu a casa aí de 800 mortes diárias. Então, gente, não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. A gente sabe que traz consequências para a economia. Eu e o meu marido juntos, nós somos donos de um pequeno comércio aqui na região onde a gente vive, né? Então, eu sei do que eu estou falando. Eu sei que não é fácil nesse momento para um comerciante, né, ter que pagar aluguel com a loja fechada, ter que pagar um aluguel funcionando apenas com entrega de delivery, onde o faturamento, né, cai muito. Você tem que fazer revisão de contratos de trabalho. Não é fácil. E eu sei disso por experiência própria, mas não temos outras alternativas. Não temos remédio, não temos cura, tratamento ainda, né? Tem aí algumas pesquisas, né? Alguns laboratórios já anunciando alguns remédios que podem trazer alguma solução. Temos aí Oxford, né, anunciando que talvez no segundo semestre consiga já uma vacina, mas a maioria dos especialistas acha que até o ano que vem essa vacina não vai estar pronta ainda. Então, a medida que mais funciona, que o mundo inteiro mostrou isso, é de fato o distanciamento social. E a gente precisa levar isso a sério. Tem gente que não tem jeito, tem que sair de casa, não tem como não sair. Tem gente que ainda está trabalhando, que tem atividades que são consideradas essenciais. Essas pessoas têm que utilizar
todos os mecanismos para tomar cuidado, né? Como, por exemplo, o uso de máscaras, o uso do álcool gel. Então, realmente precisamos nesse momento, por isso eu acho que a medida... Agora, não adianta também, Arnaldo, decretar o lockdown e não ter condições de fiscalizar, porque lockdown sem fiscalização também não vai funcionar. Nossa, certamente. Eu acho que é o grande desafio. Amanhã, inclusive, vou estar entrevistando aqui, Clarissa, já falei isso no primeiro bloco, mas é bom ressaltar, o secretário municipal de segurança para ver como que foi esse primeiro dia e como que vai ter o andamento aí durante essa primeira semana. Torçamos para que seja a única, mas eu acho muito difícil que seja a única nessa questão do lockdown aqui em Campos. Mas, falando ainda sobre essa questão do hospital de campanha que você citou, é uma dúvida que é recorrente aqui. Tá certo que hoje você está como deputado federal, mas tem informações quanto a isso, né? Claro que um deputado estadual poderia estar fiscalizando mais de perto, mas como deputado federal, acredito que você tem informações quanto a isso também. Alvo aí de uma operação, com essa questão aí do superfaturamento, enfim, tá nesse troca a gente falou da troca do ministro, mas tem também a troca do secretário estadual de saúde, né, que acontece agora, nesse momento de pandemia. Você tem alguma informação que possa passar para a gente? Você tem acompanhado essa questão da instalação dos hospitais de campanhas, sobretudo aqui de Campos? Tenho, inclusive conversei com o vice-governador do estado, Cláudio Castro, a respeito disso. Ele disse que não queria dar datas, né? Então, a gente vê que realmente a situação está difícil. Primeiro falaram da questão dos respiradores, que não tinha como dar data, porque os respiradores não chegaram, os que chegaram não eram suficientes, depois os que chegaram também não eram adequados ao tratamento de coronavírus. O problema é que hoje a gente está precisando, como eu disse no início, não apenas de leitos de UTI com respiradores, a gente está precisando inclusive de leitos de enfermaria. Então, não é apenas o Hospital de Campos que está atrasado, né? Praticamente todos os hospitais de campanha do estado estão atrasados. Esse foi um dos motivos, inclusive, da troca do secretário, entre outros. Mas o atraso também na entrega dos hospitais de campanha foi realmente um problema. Eu recebo muitos ofícios de vereadores de Campos que têm nos pedido, né, para ajudar a buscar essa informação, mas o Estado não tem essa informação para nos dar. A gente faz o que pode como deputado federal, né, porque cabe aos deputados estaduais a fiscalização efetiva do governo do Estado, mas, claro, como autoridades do Estado, como deputados federais, a gente também busca essas informações. E agora está mais confuso ainda buscar as informações, porque nós estamos no meio de uma troca de secretário. A gente eu não tenho nem o telefone ainda do novo secretário, com o outro eu falava já, né, já tinha os contatos, já conseguia buscar as informações, está tudo mudando agora, nós estamos no meio de um processo de mudança, e nesse processo a gente sabe que mudam também outros escalões dentro da secretaria, até a gente poder novamente ter um acesso para buscar novas informações, não apenas sobre o Hospital de Campos, mas sobre todos os outros hospitais de campanha. O único que foi aberto até agora foi o Hospital do Maracanã, assim mesmo não está em plena atividade. Aqui no Rio também foi aberto o hospital no Rio Centro, que também não está em plena atividade, está funcionando apenas com uma parte da sua capacidade. Então, nós estamos muito atrasados. Esse, inclusive, é um dos motivos, né, para que as cidades ampliem o isolamento social, justamente porque não tem leito suficiente, porque a taxa de letalidade do vírus, ela aumenta muito mais se você não consegue, por exemplo, colocar uma pessoa num tratamento intensivo ou semi-intensivo, e a gente não quer terminar essa pandemia como o país líder em número de mortes, porque a gente já está ali numa colocação bastante ruim, e se as coisas continuarem como estão, nós vamos terminar essa pandemia entre os países onde mais morreu gente. E nós não queremos que isso aconteça. Certamente. Deputada, tem um assunto que você citou na primeira resposta, com relação a essas brigas entre presidente, governadores e prefeitos, e essas brigas políticas que, como você bem colocou, não deveriam nem estar acontecendo num momento como esse. Mas eu queria saber a sua opinião. Você, deputada, como eu falei, de segundo mandato, esteve na Câmara na mesma bancada que o deputado Bolsonaro, hoje presidente, deputado da bancada do Rio de Janeiro até a legislatura anterior. Mas essa relação Bolsonaro e Witzel, quão é prejudicial num momento como esse, essa briga entre um presidente e um governador, sendo que os dois estão na mesma, embora sejam de São Paulo, os dois, né, sejam do interior de São Paulo, mas representam a mesma unidade da federação que é o Rio de Janeiro,
e poderia até, se fosse uma forma de puxar um pouquinho para o nosso lado, né, por serem os dois do Rio, poderia até ter um alinhamento melhor em um momento de enfrentamento de crise como esse. Exatamente, era o que se esperava. Inclusive, o Witzel ele se elegeu junto com o apoio do grupo bolsonarista, né? O senador Flávio Bolsonaro fez campanha, inclusive abertamente, para o governador Wilson Witzel. O que eu acho é que talvez o Witzel tenha se precipitado um pouco ao lançar tão cedo sua candidatura à presidência da República. É legítimo que qualquer cidadão, né, queira se candidatar a presidente, a governador, a prefeito, mas talvez esse movimento, logo no início do governo, tenha soado ao presidente como um movimento que o presidente considerou como uma traição, porque, afinal de contas, ele disse, olha, você tinha 1%, eu te ajudei a se eleger e agora você quer sentar na minha cadeira. Só que, gente, a eleição de presidente é daqui a 2 anos. Não está na hora de pensar nisso. Não está na hora de prejudicar um estado em detrimento de outro. Eu vou escolher qual município que vai ser ajudado. O nosso estado é o segundo estado com maior número de casos, o segundo estado com maior número de mortes. Então, o Rio de Janeiro precisa ser apoiado nesse momento, inclusive porque nós já temos uma situação econômica muito difícil. Nós estamos debaixo de um regime de recuperação fiscal. Então, a situação do Rio de Janeiro já não é nada fácil. Sem apoio federal, vai ficar praticamente impossível. Se perdermos o royalty, é decretar a falência total. Agora, é óbvio que eu concordo também que os recursos são repassados, né? Que nós estamos vivendo um período de emergência no Brasil e nos estados e nos municípios. Isso permite compras sem licitação, mas é bom que todos os gestores se recordem, se lembrem que mesmo num período de emergência, ninguém está livre do Ministério Público, nem dos tribunais de contas, muito menos num momento como esse, né, em que a gente espera que os recursos sejam bem empregados para o bem da população. Essa operação aí que a gente falava no começo, que acabou com a prisão do Mário Peixoto, do Paulo Mello, é meio prova do que a senhora está falando, né? Na verdade, a prisão do Mário Peixoto, ela vem baseada, inclusive, em elementos passados, né? Por isso até envolveu o Paulo Mello, tem outros deputados estaduais envolvidos nessa denúncia também. Ela se estendeu agora, porque ele continuou operando no governo Witzel, e por isso, inclusive, foi decretado o pedido de prisão, porque diz, olha, ele cometeu fatos no governo passado e continua sangrando os cofres do Estado. Por isso, a prisão dele é necessária. Porque você pode perceber que os movimentos, né, de operações, eles pararam por um tempo, até por causa da pandemia mesmo, né? Está levando mais gente para presídio, está levando mais gente... o sistema carcerário brasileiro também tem suas complicações, isso também é um problema. A gente viu em vários países do mundo aí presos e sendo liberados, né, justamente porque alguns presídios foram contaminados e isso gera uma contaminação em massa. Então, a gente tem visto que os movimentos e as operações, né, que prendem diversas pessoas, elas estão um pouco paralisadas. No caso do Mário Peixoto, eles entenderam o seguinte, olha, essa operação ela é necessária, mesmo durante a pandemia, porque ele vinha sangrando os cofres do Estado e continua fazendo isso. Então, o juiz detectou isso e, por isso, determinou a prisão do Mário Peixoto, baseado em fatos passados e presentes. Deputado, falando, para a gente concluir nesse bloco a questão de Brasília, no próximo a gente entrar só em Brasília na questão do royalties e da reparação mesmo, mas no aspecto político. Tem a pergunta que você também já citou a resposta com relação a isso, mas no grupo de WhatsApp, deixa eu abrir aqui porque não para o WhatsApp durante o programa, mas no grupo de WhatsApp teve a pergunta do Marco Alexandre, um jovem que é estudante de direito, campista, mas estudante de direito aí na UF em Niterói, foi até entrevistado recentemente e sempre participa do programa. Ele pergunta com relação aos processos de impeachment. Eu gostaria de saber se a deputada acha que o presidente da República cometeu crime de responsabilidade durante o mandato e se a Câmara deveria abrir um processo de impeachment neste momento. Quanto ao processo de impeachment, você já deixou bem claro que acho que não é o momento de discutir isso. Agora, quanto a crimes de responsabilidade, aí a gente passa
naquela conversa com o Moro, a possível interferência na Polícia Federal. A senhora acha que, de alguma forma, o presidente cometeu crime de responsabilidade? Olha, isso não sou eu que tenho que responder. Quem tem que me dizer é a Polícia Federal, quem tem que responder é a Justiça, e a Câmara pode abrir uma comissão para avaliar se ele cometeu ou não o crime de responsabilidade. De qualquer forma, como eu disse, um processo de impeachment no meio de uma pandemia é ampliar o caos. Então, eu não sou favorável hoje a um pedido de impeachment. Não quer dizer que, se lá na frente, né, se perceber que houve alguma coisa errada, que não se possa rediscutir essa questão. Mas eu vejo muitos partidos propondo isso hoje, muito mais por questões políticas, né, do que, de fato, por um crime de responsabilidade já concretizado. Hoje, impeachment parece que virou solução para tudo, né? Quando a gente fala, por exemplo, do impeachment da Dilma, né, que o PT realmente tinha muitos problemas, o PT realmente se envolveu em diversos esquemas de corrupção, o PT realmente deixou um pouco de lado suas raízes e suas origens durante o governo. A gente sabe disso. No entanto, o crime de responsabilidade que causou o impeachment da presidente Dilma foi um crime de responsabilidade. Ela foi cassada pelas pedaladas fiscais. Sim. Outros presidentes também fizeram pedaladas, vários governadores, né, também fizeram pedaladas fiscais, isso são manobras orçamentárias, né, e não foram cassados, não sofreram processos de impeachment. Então, a gente sabe que a Dilma, por exemplo, ela foi cassada porque perdeu as condições de governar. Esse é o fato. Ela perdeu condições de governar porque as pessoas estavam desacreditadas com o PT, a população, de uma forma geral, quis dar uma resposta porque estava indignada com a corrupção que acontecia já dentro do PT, né, já de muitos anos, não apenas ali naquela gestão. Ela perdeu condições de dialogar com o Congresso, por uma série de fatores que geraram o impeachment da presidente Dilma. A gente sabe que o Bolsonaro ele tem um estilo de governar que desagrada muita gente, porque é um estilo de governar que faz declarações inapropriadas em momentos inapropriados, né? É o jeito Bolsonaro de ser. Agora, quando ele foi eleito, as pessoas já sabiam disso, né? Ele, durante a campanha, ele deixou muito claro quem ele era. Claro que num momento de pandemia, tudo se agrava. Agora, se ele cometeu ou não crime de responsabilidade, ainda não dá para responder isso. O fato é que, por questões políticas, promover um processo de impeachment nesse momento só aprofundaria os nossos problemas. E tudo que a gente não precisa agora é aprofundar os problemas. A gente já vê essa troca de ministros sem parar, que acontece no governo, não apenas no Ministério da Saúde. O governo realmente é confuso, mas simplesmente o fato de ser confuso e simplesmente o fato de ter um presidente que é um pouco, às vezes, incoerente nas suas ações, que tem um jeito de falar, né, que não agrada a todo mundo, não é motivo suficiente para fazer um impeachment. Deputado, na época do impeachment da presidente Dilma, Nogueira, eu sei que a gente já está estourando aí para o primeiro intervalo, mas é que o papo vai fluindo, né, e a gente vai seguindo. Mas na época do impeachment da presidente Dilma, você se colocou de forma favorável, né? Você se posicionou de forma favorável ao impeachment, e agora se dá uma declaração até forte de que foi contexto, né, que foi perda de força política. E na época também, aqui em Campos refletiu muito a sua licença para licença maternidade, bem perto ali da votação. Senti, acompanhando aquela sessão que acompanhei toda, certa ironia do deputado Eduardo Cunha, então presidente da casa, ao chamar seu nome 3 vezes para comprovar que você não estava presente. E você lembra muito bem disso, a imprensa nacional colocou na conta dessa sua licença o terceiro empréstimo que a Caixa liberou para Campos, que aqui ficou conhecido como Venda do Futuro, que é aquela antecipação de royalties. Nós estamos há 4 anos depois disso, né? Isso foi em 2016. Como você acompanhou aquela época, e como você explica todo aquele movimento para a população campista? Olha só, de fato, né, eu estava grávida, isso era público, eu estava no último mês da minha gravidez. Talvez as pessoas façam esse tipo de julgamento porque não era muito comum a presença de mulheres na política, principalmente na Câmara Federal.
onde a gente precisa viajar de avião todas as semanas, onde a gente tem uma rotina, né, muito diferente de uma rotina que se tem na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. Eu digo que lá é política para valer, é um lugar imenso, onde trabalham mais de 20 mil pessoas, você anda muito o dia inteiro, você tem uma série de atividades ali dentro, além das recomendações médicas, né, de não voar. Tanto que para você voar a partir de, se eu não me engano, já não me recordo mais, mas eu acho que a partir de 27 semanas, a própria companhia aérea só permite que você entre no avião com um atestado médico, comprovando que você pode voar. Eu fui acompanhando o calendário, achava que a votação aconteceria mais ou menos entre a minha 32ª, 33ª, né, semana de gravidez. O meu médico já vinha recomendando que eu parasse de ir, né? E aí e toda semana eu brigava com ele para ele me dar o atestado. Toda semana eu preciso do atestado, e ele falou, você vai voar até 33 semanas. Eu voei. Na última semana que eu estive em Brasília, né, até foi uma sessão que eu tive que ficar atrás, né, da mesa onde estava sendo lido o relatório, porque estava tão cheia a sala e era tão quente, minha pressão caiu, eu estava passando mal. Por diversas vezes eu tive que ir, né, para o Centro de Atendimento Médico da Câmara dos Deputados para tomar soro por queda de pressão. Eu costumo dizer o seguinte, não dá para julgar, cada gravidez é uma. E o impeachment foi votado, acho que na minha 35ª ou 36ª semana. Realmente eu já não conseguia mais ir. De fato, né, o meu pai, ele era contrário ao impeachment da Dilma. Eu estava me manifestando favorável, ele era contrário. Meu pai tem uma formação de esquerda, embora nos valores, né, ele não defenda os valores que a esquerda defende, como o aborto, como a legalização das drogas, mas na parte econômica ele tem uma formação de esquerda. De fato, ele não era favorável, e sim, já existia um movimento muito anterior ao impeachment, né? Já tinham havido 2 empréstimos para Campos, então não tem essa relação. No terceiro empréstimo, Campos já tinha recebido 2. Então, de fato, assim, existia um tensionamento familiar, porque uma parte da família achava que o impeachment não tinha que acontecer, eu estava defendendo porque entendia que a presidente não tinha mais condições de governar, né, e o Brasil... Mas a gente amadurece com as coisas também, né? Adiantou fazer o impeachment? Veio o governo do Michel Temer depois, foi um governo muito melhor? Um governo também cheio de problemas, o Michel Temer acabou também sendo preso depois, a Dilma nem presa foi, mas o Michel Temer acabou sendo preso depois, né, junto com Moreira Franco, junto com outras pessoas. Então, assim, a gente amadurece. Hoje parece que impeachment virou a solução para tudo, né? O impeachment hoje, agora eu vou fazer o impeachment do prefeito tal, vou fazer o impeachment... E não é assim. A gente tem que lembrar que os governantes, eles são fruto da sociedade, né? Quem elege os governantes, os vereadores, os prefeitos, são as pessoas. Então, se os governantes têm que melhorar, o que tem que melhorar é o julgamento das pessoas. É a forma como as pessoas votam, é a forma como as pessoas acompanham os seus candidatos que foram eleitos depois, porque tem muita gente que vota e depois nunca mais procura saber nada do que faz seu deputado, não procura acompanhar. Então, para os políticos melhorarem, a sociedade precisa melhorar. Deputado, você trouxe um ponto interessante, que é com relação a essa questão da representatividade dos deputados. Realmente, o deputado é eleito como presidente como governador mas como que a senhora vê, por exemplo, a participação de um presidente, para a gente fechar esse bloco, a participação do presidente em atos que defendam o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, não, ao meu ponto de vista, eu colocando o meu ponto de vista a fazer a pergunta, não respeitando essa separação dos poderes, quando ele se coloca no movimento desse, no meu ponto de vista, é o que ele faz, mas como a sua avaliação, o que você vê da participação do presidente em protestos contra o Congresso, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal? O presidente só faz isso porque ele sabe que de alguma forma tem eco na sociedade. Tem uma parcela da população que defende isso. Se você me perguntar, Clarissa, tem que fechar o Congresso, tem que fechar o Supremo? De forma nenhuma, né? As instituições no Brasil, elas precisam ser preservadas. Isso é a democracia, e nós lutamos muito para que hoje a gente vivesse uma democracia. O que não significa que as democracias e que as instituições não possam ser melhoradas, aperfeiçoadas, que muitos movimentos, né, dessas instituições não possam ser revistos.
Inclusive, eu disse, o Congresso está aberto, mas acho que o Congresso está fazendo pouco. O Congresso pode fazer muito mais, principalmente nesse período de crise. Então, eu não sou a favor do fechamento do Congresso, mas eu acho que muita coisa tem que mudar dentro do Congresso. Inclusive, agora, eu tenho muitas posições críticas ao que vem acontecendo dentro do Congresso. Eu sei que você tem que chamar um intervalo, mas a gente pode falar sobre isso logo depois do intervalo. Tá ok. Perfeito. Arnaldo. Sim. Só voltar, se você me permite, avançar rapidamente aqui, mas por um minuto só para não perder o fio do assunto aí. Perguntar à deputada Clarissa Garotin, no depoimento que ela deu agora há pouco, falando sobre a questão do voto, né, que você perguntou aí sobre o impeachment da Dilma, a pergunta é: com a experiência que a senhora tem hoje, deputada, vivida mediante aquele voto, onde a senhora falou que parte da sua família queria que votasse a favor, outra parte a senhora definiu como votar a favor do impeachment? Família, os meus próprios eleitores, uma parcela era favorável, uma parcela era contrária. Sim. Deixa eu entender um pouco o pensamento da senhora. Hoje a senhora se arrependeu de ter votado naquele impeachment? Se fosse a deputada hoje... não votou, Cláudia, ela só se posicionou. Sim, se posicionou. Se absteve, eu sei. Mas daquele posicionamento, a senhora mudaria a opinião do posicionamento? Mediante a experiência hoje? Como eu te disse, a gente sabia, né, que já tinha ampla maioria de votos. Não seria um voto ali, já tinha ampla maioria de votos para caçar a presidente Dilma. Então, ela seria caçada de qualquer forma. O que eu estou dizendo é que ela foi caçada muito mais porque perdeu as condições de governar, porque se gerou uma indignação muito grande da população contra os atos do PT, praticados muito mais por outros dirigentes do PT do que pela própria presidente da República. Tanto como eu falei, muitos dirigentes do partido foram presos, mas ela não. Então, se tivesse um ato propriamente dela, né, que justificasse algo muito grave, ela teria sido presa. Ela não foi. Mas, de fato, assim, quando você também perde completamente as condições políticas de governar, o Brasil fica paralisado. E foi o que aconteceu, o país estava paralisado, o Congresso não votava mais nada, o Eduardo Cunha pressionou muito para isso, como você disse, que você sentiu até um deboche do Eduardo Cunha me chamar 3 vezes, era claro, eu era uma das poucas deputadas que tive coragem de enfrentar o deputado Eduardo Cunha. Aliás, o deputado Eduardo Cunha foi cassado graças a uma pergunta que eu fiz na CPI da Petrobras. Na CPI, eu perguntei a ele, você pode afirmar diante dessa comissão parlamentar de inquérito, que você não possui contas no exterior em seu nome, ou offshore, trust, qualquer outra coisa, e ele afirmou que não tinha. Logo depois se descobriram as contas dele. Então, baseado nessa mentira, e ele mentiu numa comissão parlamentar de inquérito, é que foi aberto um processo contra ele no Conselho de Ética, que culminou na cassação do Eduardo Cunha. E eu fiz, inclusive, no dia da cassação dele, um discurso muito duro contra ele e que ele ficou de costas para mim dentro do plenário. Então, quando ele fez aquilo, ele fez porque ele sabia que eu era uma das poucas parlamentares dentro do Congresso que tinha coragem de enfrentá-lo. Perfeito. Nogueira, vamos ao intervalo? 8h11, vamos sim. Vamos ao intervalo e a gente volta em instantes com a deputada federal Clarissa Garotin ao vivo, aqui no programa Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Fique com a gente, fique com a Folha FM. A gente faz planos o tempo todo, para o futuro, para a